Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da ação de demarcação de terras particulares. Nós estamos tratando nesse módulo dos procedimentos especiais, já vimos a teoria geral dos procedimentos especiais, falamos sobre diversos procedimentos em espécie especificadamente e chegamos até as ações de demarcação e divisão de terras. Fizemos considerações introdutórias sobre as disposições gerais e em comum dessas, as características em comum dessas ações. Estamos tratando agora, pormenorizadamente, da ação de demarcação de terra. No último vídeo nós tratamos sobre o cabimento da ação de demarcação, a legitimidade ativa, e agora nós vamos tratar sobre o procedimento da ação de demarcação de terras, como consta aí a partir do artigo 574 do CPC. Segundo o artigo 574, na petição, que deve ser instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar, e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. Então, a petição inicial, na verdade, antes de tratar da petição inicial, uma pequena consideração. Esse que eu fiz no vídeo anterior, só para recordar aqui, esse procedimento da ação de demarcação de terras particulares, ele é bifásico. Ainda na fase cognitiva, há uma duplicidade de procedimento. Nós temos um primeiro procedimento, que é esse, a primeira fase do procedimento, que é destinada à análise do direito à demarcação, que vai desse artigo 574 ao artigo 581, e nós temos a concretização da demarcação em si, entre os artigos 582 e 587 do CPC. Voltando à petição inicial, aplica-se, no que for compatível, no que couber, o artigo 319 do CPC, que versa sobre os requisitos da petição inicial. No artigo 574, voltando a ele para tratar de modo delimitado, veja, na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, então acaba sendo, nos termos lá do artigo 320, um documento indispensável à propositura da ação, já que essa é uma ação de natureza real, que ela seja instruída com os títulos da propriedade. E na petição inicial, além de ser instruída com os títulos da propriedade, também se deve designar o imóvel, já que é uma ação de direito real, incidindo a demarcação sobre um bem imóvel, você deve indicar a localização, a situação onde o imóvel está situado, e pela denominação é muito comum, se for uma fazenda que tenha nome próprio, rancho XYZ, fazenda XYZ. Além dessa designação, também serão descrever-se-ão os limites por constituir, na verdade é a delimitação do pedido, Você vai dizer se você quer constituir, aviventar ou renovar os limites de demarcação da propriedade, e serão indicados, qualificados todos os confinantes da linha demarcanda. Por quê? Porque esses confinantes da linha demarcanda é que serão os legitimados passivos. Eles serão os demandados, serão os réus nessa demanda de demarcação. E aí, quanto aos demandados, nós deveremos providenciar a sua citação. E aí o artigo 576 prevê que a citação dos réus será feita por correio, observado o disposto no artigo 247. Vamos entender isso. Citação dos réus. Quem serão os réus? São os proprietários os confinantes da linha demarcanda. Os proprietários dos imóveis confinantes. Eles são os legitimados passivos, Quanto aos legitimados, a legitimidade ativa, eu lembro que no último vídeo nós tratamos do artigo 575, tá? Aqui só para fins de recordação. Legitimado ativo é qualquer condômino, é o proprietário do imóvel a ser objeto da demarcação ou qualquer um dos condôminos. Legitimado passivo são os proprietários dos imóveis confinantes da linha demarcanda, ok? Então, esses legitimados passivos, os proprietários dos imóveis da linha demarcanda, eles serão citados. E como é que se dará a citação?
a citação será preferencialmente pelo correio, como consta aí do artigo 576. Mas perceba que a parte final do 576 faz menção ao 247. E o 247, por sua vez, prevê as hipóteses nas quais não se realiza a citação pelo correio. Vejam aí o 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, né, salvo a exceção desses casos aqui. Quais casos? Nas ações de Estado, não é essa a hipótese, a ação de demarcação de terra não versa sobre o Estado e capacidade de pessoas. Quando o citando for incapaz, veja, é possível. Quando o citando for pessoa de direito público, é possível. Quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, é, em tese, possível. Quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Então essas são as hipóteses nas quais não se realiza a citação pelo correio. Mas então, se o 576 está dizendo que preferencialmente a citação é pelo correio, mas tem alguns casos em que ela não pode se realizar pelo correio, são os casos do artigo 247, nesses casos excepcionais, como é que vai se dar a realização da citação, portanto? Aí tem incidência o artigo 249. A citação será realizada por oficial de justiça. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas nesse código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Nesses casos em que não pode ser realizada a citação pelo correio, ela resta frustrada naturalmente. Ok? Então, 576. A citação é realizada preferencialmente pelo correio, salvo nos casos do artigo 247, quando então ela vai ser realizada por oficial de justiça nos termos do artigo 249. O parágrafo único desse artigo 576, parágrafo único do artigo 576 prevê a necessidade de publicação de edital. Veja que é uma hipótese cogente, né? Será publicado o edital, nos termos do artigo 259, inciso 3º. E o 259, inciso 3º, o caput prevê, hipóteses em que serão publicados editais. Inciso 3º, será publicado o edital em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Então, para dar uma publicidade ampliada, exige-se aí a publicação de edital. Artigo 259, inciso 3º, fala, por determinação legal. Essa determinação legal vem, portanto, do parágrafo único do artigo 576. O artigo 577 vai prever as modalidades, vai começar a tratar das modalidades de resposta do réu. Ele vai falar aí da contestação, nós vamos também ver a respeito da reconvenção, mas eu vou deixar para tratar disso, da contestação, da reconvenção e do prosseguimento do procedimento, num próximo vídeo. Veja aí o 577, feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 15 dias para contestar. Nós falaremos sobre a contestação, as modalidades de resposta do réu, a contagem desse prazo comum no próximo vídeo, portanto, ok? Nós vamos ficando por aqui então, senhores. Fiquem todos com Deus e até a próxima.